Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Toda quinta-feira estamos aqui para levar esse programa até a sua casa, até o seu trabalho. Não importa onde você esteja, para começar bem, dá o like, compartilha aí para a gente alcançar mais vidas. Hoje o programa, do começo ao fim, está imperdível. E está acontecendo agora um bate-papo, o pessoal está ali interagindo, conversando. Vão lá, assista o programa, interage, vão participar com a gente. Vamos lá para o nosso primeiro quadro, o nosso podcast Ágape. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no nosso quadro Podcast Ágape, esse quadro especial, esse quadro onde toda semana a gente recebe aqui vários convidados especiais, tratamos de vários assuntos. Esse quadro está desde o início do programa e como nós somos edificados. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de receber a nossa irmã em Cristo, a nossa obreira Daiane. Daiane é uma bênção aqui na nossa igreja, é um dos pilares da igreja, como que ela nos ajuda e é uma exímia conhecedora da palavra. E hoje nós iremos bater um papo aqui sobre um texto da Bíblia, mas antes vou deixar que a Daiane cumprimente vocês. Daiane, aperta minha mão aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você já é figurinha carimbada aqui, né? Sempre nos edificando, nos ajudando. Pode cumprimentar o pessoal para a gente dar início. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer ao pastor também pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para trazer um pouco daquilo que Deus tem falado e ministrado ao nosso coração e também dentro, no meio da igreja dele. E hoje o nosso assunto, nosso tema é um tema assim, de suma importância. Iremos falar hoje um pouquinho sobre prioridades. E eu quero ler um texto aqui que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Daiane, que texto riquíssimo. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, pregado por Jesus, e é considerado até hoje o maior sermão que alguém já pregou. E Jesus encerra o seu sermão contando essa história. Depois ele vai usar uma ilustração do homem que construiu a casa sobre a rocha, mas aqui é a chave do sermão de Jesus. Sim. Daiane, qual que é o panorama desses versos? Então, explica para nós aí com aquilo que Deus falou contigo. Como o senhor falou, um texto incrível, muito necessário para os nossos dias tão corridos, tão acelerados. Esse texto, ele faz parte do abundante sermão da montanha que Jesus prega para o povo. Então foi para todos, esse sermão é para todos nós. E Jesus aqui ele traz uma diversidade, em relação às áreas da nossa vida e também sobre práticas espirituais. Dentro desse sermão, Jesus fala sobre a vida conjugal, fala sobre disciplinas espirituais, traz por fim aqui falando sobre o quê? Preocupações, ansiedades e as prioridades nossas que devem estar alinhadas com aquilo que é do Senhor.
E Jesus, nesse capítulo aqui em específico, nesse texto lido por nós, né, pelo Senhor, ele traz aqui para nós as causas de nós vivermos ansiosos e tão preocupados, e ele também aponta aqui uma solução e um modo para que nós possamos viver de forma plena, saiamos, né, dessa vida de ansiedade, preocupações, que nada altera o curso da nossa vida, porque as preocupações só agregam problemas, né? Elas acabam, não, como diz Jesus aqui, não podem acrescentar nenhum côvado sequer nos nossos dias, né? Não podem acrescentar os nossos dias. Então, Jesus traz também, né, um conselho de como nós vivermos de forma plena, segundo a palavra e a vontade de Deus. O pessoal até brinca, tem uma frase que diz que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Pode até te movimentar, mas não te leva para lugar nenhum. Né? E quais as causas de nós vivermos tão angustiados, segundo as palavras de Jesus aqui nesse texto? Então, aí Jesus trouxe números, né, pastor? Ele falou aqui sobre as nossas preocupações com necessidades básicas, né? Ele fala aqui de situações vitais, o comer, o beber, o vestir. Onde repousar, né? Então, são necessidades básicas da nossa vida, né? São coisas que nós precisamos todos os dias. E ele afirma ainda que essa preocupação demasiada, ó homens de pequena fé, é causa da nossa falta de fé na provisão do nosso Deus. Porque em Salmos 37, 25, pastor, o salmista diz, né? Sou velho, mas já fui jovem, e nunca vi um servo mendigar o pão e nem a sua descendência padecer de fome. Ou seja, daquilo que nos é necessário, Deus proverá. Ele não nos garante aquilo que nós estamos pedindo que foge das necessidades. Mas o que é básico, Deus não deixa faltar para os seus. Então, Jesus aqui, ele afirma que essa preocupação muitas vezes é fruto de falta de fé na provisão do nosso Deus. E ele diz para que nós não nos preocupemos com essas provisões, porque Deus bem sabe daquilo que nós necessitamos. Ele conhece as nossas necessidades. E nessa afirmativa aqui, irmãos, quando Jesus diz para nós não nos preocuparmos, ele não está dizendo sejam negligentes, né? Deixem de lado a sua vida, não é isso, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando o quê? Canalize as suas preocupações com aquilo que é do alto, com aquilo que é do céu, para que então, dessa maneira, nessa postura, Deus possa agregar a vós aquilo que você precisar, né? Nós temos sim que ser atentos àquilo que está ao nosso redor, né? Correr atrás, lutar pelas coisas que nós esperamos, mas sem deixar que isso tome conta dos nossos dias, sem deixar que isso aflige o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, porque nós somos filhos de Deus. Deus cuida muito bem dos seus filhos, né? E Ele não vai nos desamparar. Então, Ele quer que a nossa fé, né, que as nossas expectativas, que a nossa preocupação maior seja o quê? Buscar aquilo que é do alto, buscar aquilo que nos traz paz, né? Daiane, só um pequeno gancho nisso que você disse. Se você ler Lucas, capítulo 12, o verso 24, é o mesmo sermão, porém falado por Lucas, né? E aqui, olha que interessante. Observai os corvos, não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Repare que no Sermão do Monte, registrado por Mateus, ele fala as aves do céu que o Senhor sustenta. Sim. Agora Lucas já coloca os corvos. Os corvos, dentro da cultura judaica e dentro da lei mosaica, eram um pássaro impuro. Então, isso aqui tem um detalhe maravilhoso que diz assim, por que Lucas coloca corvo aqui? Não é à toa, tudo na Bíblia tem um proveito. Então, aqui Lucas está dizendo o seguinte, se o Senhor cuida até do ímpio, quanto mais não vai cuidar de nós? Nós vemos que Deus é tão bom, tem pessoas que não estão nem aí para Deus, que rejeitam Ele, que rejeitam a palavra, e mesmo assim Deus faz nascer o sol para todos. Ainda assim. Se Deus sustenta o corvo, se Deus sustenta o ímpio, não vai sustentar nós que estamos na presença dele. Somos falhos, lógico, mas nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A gente às vezes se preocupa de forma desnecessária, porque nós sabemos que tem um Deus que tem cuidado de nós, né, Daiane? Pode continuar, desculpa te interromper. Aí, pastor, então, entra a questão da fé, né? Que é o que nós vamos falar logo após. Porque é a fé que nos faz confiar em Deus, porque a fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo. Sim. Mas nós sabemos que Deus faz por nós. Né? Porque a fé, se a gente fosse caminhar por aquilo que a gente vê, a gente não sairia do lugar. Mas quando a gente sabe que Deus está no caminho, que Deus é a direção, e que é Ele que vai abrir o mar, né? Que é Ele que vai abrir os caminhos para nós, a gente caminha nessa certeza, pastor. Então é por isso que Jesus deixa bem claro, né? Vocês vivem ansiosos e preocupados dessa maneira, porque talvez não, Ele afirma,
homens de pequena fé, porque está faltando fé. A Fé, fé é de vocês não verdade. está alinhado com os planos de Deus. E o interessante, Daiane, é que Jesus aqui, tanto na oração do Pai Nosso, que faz parte do sermão, e nesse texto aqui, Jesus está frisando nós nos saciarmos, estarmos satisfeitos com o dia de hoje. Você pode ver que a preocupação, a ansiedade vem de coisas futuras. E Jesus vai ter na gente, basta cada dia o seu próprio mal. Se hoje nós estamos encerrando o dia, são 9h40, 21h35 para ser mais exato. Poxa, que estamos encerrando o dia. Graças a Deus não nos faltou alimento, não nos faltou a casa, não nos faltou as vestes. E amanhã? Amanhã é outro dia, amanhã Deus vai prover. Por isso que no deserto que o maná caía de todo dia, para mostrar que a provisão de Deus é diária. Então nós temos que aprender a usar a nossa fé nesse sentido, sermos gratos por hoje e saber que amanhã usar a nossa fé. Talvez a gente está falando para alguém agora que está lutando contra uma enfermidade, com a porta que está fechada. Creia que Deus vai cuidar de tudo. Amém. Né, Daiane? E Ele cuida. E como tem cuidado. Daiane, então, para nós já caminharmos para o fim, olha só, o tempo já está indo embora, Daiane. A palavra do Senhor é rica demais. É rica, a gente fica aqui. Como que nós podemos, então, priorizar o reino de Deus? Então, pastor, porque Jesus fala aí, né? E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é priorizar? É você, em uma ordem de prioridades, numa ordem de importância, você dá preferência, você dá primazia àquilo que é mais essencial, que é mais importante. E quando Jesus diz aqui sobre buscar o reino, ele está falando assim, vou buscar o reino, a comida, não é uma ordem de prioridade, é uma prioridade absoluta sobre todas as coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E há uma garantia naqueles que buscam o reino em primeiro lugar. Por quê? Porque de todas essas outras coisas que te preocupam, o Senhor vai cuidar. Irmãos, como eu disse anteriormente, não é sobre o que nós estamos pedindo além da necessidade, é sobre aquilo que Deus sabe que nós precisamos. Isso Ele não vai nos deixar faltar, porque é garantido na palavra dEle. Jesus é bem enfático em dizer, e todas essas coisas, essas ditas anteriormente, eles serão acrescentadas. E numa escala de importância, meus irmãos, nós sempre vamos priorizar, pastor, aquilo que nós amamos mais. É verdade. E aí, isso me leva lá em Mateus 22, quando Jesus diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por quê, pastor? Como que nós vamos confiar que alguém vai cuidar de algo que é nosso se a gente não conhece, se a gente não ama, né? Se a gente não tem aquele vínculo de intimidade? Não existe isso, irmãos. A gente tem que ter essa intimidade. E aí nós voltamos naquilo que Jesus tanto tem ministrado no meio da igreja dele. A intimidade, o secreto, a vida de oração. Como que eu me achego a Deus? Como que eu conheço Ele a tal ponto de amá-lo nessa proporção sobre todas as coisas? É quando eu tenho tempo de oração. É verdade. É quando eu estudo a palavra de Deus, que é onde Ele se revela, porque Deus se revela a nós, irmãos, principalmente através da palavra. É quando eu tenho práticas de jejum. Né? A oração, pastor, não é para a gente chegar e passar para Deus, Deus, eu preciso disso, daquilo, porque Deus sabe bem de tudo que nós precisamos. O que é oração, pastor? É a gente chegar diante de Deus, entregar para Ele aquilo que está nos causando alguma angústia e receber dele o quê? A paz, que é o oposto da ansiedade. Quem nos garante a paz? O próprio Cristo. Então a gente vai para Jesus para trocar fardo, irmãos. A gente vai em oração para quê? Para ser íntimos dele. Eu chego nele preocupado, angustiado, entrego isso para ele. A graça da oração não é quando você entra. É quando você sai. É quando você sai. Porque você sai cheio da presença. A gente entra cheio de nós, mas saímos cheios de Deus, né? Perfeito. Isso é maravilhoso. E então, irmãos, essa ordem de prioridade só acontecerá mesmo quando nós vivermos intimamente com Deus e conhecê-lo profundamente. Eu estava lendo Levítico. Levítico é um livro incrível. Se a gente começar a ver aqueles holocaustos, sacrifícios, a gente vê o tanto que aquilo representa Jesus. Inclusive, isso já deu um grande estudo para nós sobre isso. E fala sobre a lenha. Todos os dias o sacerdote tinha que ir lá tirar a lenha, as cinzas e colocar a lenha nova. O que isso representa para nós, irmãos? Deus é Deus de novidade. Todos os dias Ele tem algo novo para nos apresentar. Verdade. Ele não quer que nós vivamos das experiências de ontem. Ele não quer que nós vivamos as experiências do começo. Ele quer que nós vivamos as experiências do hoje. Então é nossa função ir lá e trocar as lenhas. E pastor, sabe o que é o problema da prioridade? Quando a gente fala de prioridade, é porque vai tirar a gente da zona de conforto. É verdade. Nós vamos ter que nos responsabilizar, porque é nossa responsabilidade buscar o Senhor. E isso nos custa. Nos custa tempo, nos custa dedicação. Quantas vezes a gente está sem tempo nenhum, né? E às vezes tem que levantar numa madrugada para orar, tem que deixar a cama quentinha. Estou cansado, mas eu tenho que deixar meu cansaço e preciso ir para o meu quarto, porque eu decido buscar o Senhor. Eu decido que Ele é minha prioridade. Irmãos, tudo que nós fizermos na terra, pastor, tudo que nós fizermos, se Jesus não estiver no centro, tudo vai se tornar fardo. Tudo vai ser pesado demais.
É por isso que ele diz, vinde a mim vocês que estão cansados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por quê? Porque quando a gente coloca nas mãos do Senhor, por mais atarefado que seja o nosso dia, a gente tem força, a gente consegue fazer sem que aquilo se torne um fardo. E, irmãos, a busca pelo reino de Deus, ela não começa quando a gente se converte e termina. Isso aí vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Toda, né? É uma trajetória. E eu estava lendo Mateus 13, pastor, quando fala daquele homem que encontrou um tesouro. E ele vendeu tudo o que tinha para poder comprar aquela terra que tinha aquele tesouro. E assim somos nós, irmãos. Nós temos que abrir mão de tudo que nós temos, de tudo que nós pensamos para viver e priorizar o reino de Deus, para que assim, então, nós possamos viver a plenitude, né? Sair dessa vida de mediocridade, porque eu acho que é muito triste a gente viver ansioso, preocupado. Eu já estive nesse lugar de ansiedade. E a gente não vive, né, pastor? A gente sobrevive. Então, o relacionamento com Deus, meus irmãos, ele é o alicerce para todos os nossos outros relacionamentos. Então, que nós aprendamos a priorizar. Quando Jesus nos dá esse conselho, que é porque ele sabe o quanto é vital nós priorizarmos o reino de Deus, nos relacionarmos com Deus. Irmãos, as nossas ações, elas não interferem em quem Deus é, mas o nosso relacionamento com Ele interfere em quem nós somos, em como nós vivemos aqui na Terra. É verdade. Né, pastor? Então, a maior lição que nós podemos aprender aqui, irmãos, e como o pastor disse, né, a gente não sabe quem está do outro lado e o que vocês estão vivendo, mas não vos preocupeis demasiado com o dia de amanhã, porque o dia de hoje é um presente, o amanhã é uma incógnita. Verdade. Quem diz que nós estaremos aqui? Né, podemos deitar hoje e talvez nem despertarmos. Quem nos dá a vida e o dia de amanhã é o Senhor. Então, Ele proverá todas as coisas. Descansa e busque em primeiro lugar o reino de Deus. Invista tempo no Senhor. Se dedique. E o mais, e todo o resto, tudo aquilo Deus que você necessitar, Ele vai fazer. Amém? Daiane, aperta minha mão aqui. Tempo. Muito obrigado por essa lição, por esse ensinamento. Meus irmãos, tenho certeza que vocês foram ricamente abençoados. Amém. Tá? Agora é só colocar em prática e descansar no Senhor. Amém. Daiane, dê suas considerações finais aí, pode despedir do povo. Irmãos, foi um prazer estar aqui, para poder trazer um pouquinho daquilo que Deus tem falado, ministrado no meu coração, e que vocês levem consigo essa palavra. Né? Busque o reino de Deus todos os dias da sua vida, e do mais o Senhor está cuidando. Ele é contigo, Ele cuidará de tudo que é teu. Amém? Muito bom, meus irmãos. Agora vamos lá para o próximo quadro. Fica até o final, que o programa hoje está uma bênção. Próximo quadro. Obrigado, Daiane, por esse ensinamento. Ansiedade nada adianta. Vamos confiar no Senhor. Meu amigo Zilton, esse quadro tão bacana. Zilton, qual que é a canção de hoje? Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra e hoje nós vamos falar de uma canção que já foi cantada várias vezes durante os nossos cultos, que é A Vida aos Sepulcros, que é cantada pela Gabriela Rocha e a Elevation Worship. A música ela foi composta por um grupo americano e aqui no Brasil ela foi traduzida por Vida aos Sepulcros, mas a tradução literal no inglês ela seria Sepulcros em Jardins. Mas como qualquer um que já tentou traduzir uma letra de canção sabe que devido à nossa língua portuguesa nós temos que fazer algumas concessões por causa do sentido e da métrica dentro da canção. A canção original ela recebeu um prêmio Dove de melhor música de louvor em 2021. De acordo com os autores da canção, ela é um testemunho de poder, autoridade do nosso Deus. É uma música que declara com convicção o quão fiel Ele é a cada um de nós. O intuito dos autores é mostrar que Deus se revela a nós mesmo em situações difíceis e quanto que Ele é capaz de transformar esses momentos em nossas vidas em algo extraordinário. Olha como que começa a letra. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe para perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Inicialmente, a impressão que nos dá é que a música ela está seguindo uma mensagem, como nós vemos em Eclesiastes, de alguém que buscou algo no mundo e viu o quanto não valia a pena. Assim como nós sabemos que Eclesiastes foi escrito por Salomão, e Salomão foi o homem que conquistou tudo que alguém queria e sonharia em conquistar. Ele tinha status, fama, dinheiro, mulheres, ele era rei, ele era bem-quisto em todos os lugares, mas na sua velhice, com o passar dos anos, ele escreve o livro de Eclesiastes, dando a entender e deixando claro que tudo que nós buscamos é vaidade e que o mais importante é Jesus, que nós devemos guardar a nossa vida em Deus, porque tudo que nós temos, tudo que nós possuímos e algumas lutas que nós alcançamos, tudo isso vai passar e somente Deus permanecerá.
E essa frase dessa música, ela me lembra muito uma fala de Agostinho de Hipona, que ele faz o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Nós temos um anseio pela ansiedade, nós temos um desejo de estarmos com Deus, e por mais que nós venhamos suprir isso com qualquer coisa que a vida possa nos oferecer, com qualquer bênção que nós venhamos alcançar, é impossível nós estarmos plenamente satisfeitos, porque nós ainda não estamos na presença de Deus, nós não estamos ainda com aquele que é eterno. O refrão da canção ela diz o seguinte, simplesmente: nada é melhor que meu Deus. E eu acho que não precisamos explanar sobre isso, porque realmente nada é melhor do que Deus. E a música ela continua: não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas eu não vou esconder, um amigo eu encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Nessa parte da música nós vemos um acolhimento de alguém que encontrou um abrigo pelo qual ele tanto buscava. É um Deus que se faz próximo, que se faz presente, não importa onde estivermos. E isso certamente ela retirou do Salmo 139, versículo 8, quando diz: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então nós vemos aqui que ela não teme se revelar para Deus. Isso pode até nos causar uma certa estranheza se nós pensarmos que Deus, ele conhece os nossos pensamentos e até as palavras que nem chegaram à nossa língua. Como o próprio Salmo 139 diz poucos versículos antes. É legítimo nós estarmos perante Deus desnudados, entregando a nossa vida por inteiro, sem medo daquilo que Ele pode querer retirar de nós. E a música ela continua falando o seguinte: torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. A última parte da música, ela vai fazer a mensagem que mais faz jus ao título. Ele é um Deus que transforma o pranto em dança, como está escrito no Salmo 30, versículo 11, que traz vida a um vale de ossos secos, como é descrito no capítulo 37 do livro de Ezequiel, que abre um caminho no mar, como está escrito em Êxodo 13. De fato, conforme o próprio Cristo fez, ele transforma a vergonha da cruz num símbolo de vida. A mensagem da música ela fala sobre compreender a obra de Deus e o poder de Deus em transformar circunstâncias e situações. Nós vemos que a evolução da música ela pode não ser tão elaborada, mas ela carrega a verdade de alguém que encontrou em Deus tudo o que ela buscava. E na última parte, ela faz afirmações poderosíssimas, afirmando que morte e vida, vergonha e glória, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Para o grau de celebração, a música fala sobre o drama de quem vive sem Cristo. E isso deixa claro quando ela fala que o Senhor tudo pode fazer. Então, essa música ela fala sobre a jornada de alguém que ama a Deus e que mesmo entendendo que as circunstâncias podem ser difíceis, Deus pode transformar tudo isso em um lugar de beleza. Assim como a canção fala no seu original, um sepulcro, um lugar de morte, pode se transformar em um jardim, onde vida pode brotar todas as vezes. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, Zilton. Pessoal, já deu like? Já compartilhou? Está participando do bate-papo também? Vamos lá, interagir. Depois que terminar também, deixa seu comentário lá no YouTube. Vamos conferir a agenda da igreja? Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você
um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo, para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente, nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14 horas, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco, juntos somos mais fortes. Minha amiga Adria, com esse quadro aí tão bacana, vamos ver o texto que a Adria tem para nós hoje? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez para gravar o Conselhos de Salomão. E hoje eu tenho uma mensagem aqui destinada principalmente para nós mulheres. Mas se você é um homem, fica aí para você entender algumas pérolas de Salomão que estão ali escondidas em Provérbios, né, para as nossas vidas. Se nós pegarmos o capítulo 7, Provérbios 7 ali de Provérbios, nós vamos ver Salomão falando sobre as mulheres imorais. E se nós pegarmos o capítulo 31, nós vamos ver ele falando sobre a mulher virtuosa. Hoje eu quero ler com você para você entender o que é uma mulher imoral e o que é uma mulher virtuosa. Nós vamos ler alguns versículos, claro, nós não temos tempo de ler tudo, mas depois em casa você lê o capítulo completo, que eu tenho certeza que vai muito te agregar. No capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 10, que fala assim: a mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha lhe disse: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso, estava à sua procura. Não se esqueça disso. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Então aqui está contando sobre a postura de uma mulher imoral. Conta que ela saiu à procura de um homem, o acariciou, o encontrou, né, e ali fisga a atenção daquele homem. Vamos agora lá para Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, a partir do versículo 10. Olha como é que já começa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. Nós vamos ler só isso aqui, porque é o suficiente. O que eu quero trazer para você? O conselho de Salomão para as nossas vidas é que existe uma postura para a mulher que é agradável aos olhos de Deus. Essa mulher não é aquela mulher que sai à procura, que sai oferecendo seu corpo, oferecendo, às vezes, a si própria. Não é esse o perfil que agrada ao Senhor. A palavra fala assim que a mulher virtuosa é encontrada. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui hoje para nós é sobre essa questão. Se nós queremos ser pessoas virtuosas, mulheres virtuosas, nós temos que entender que nós somos
encontradas. Nós estamos tão escondidas em Deus que nós seremos encontradas como algo muito valioso, algo como, nós somos inclusive comparadas aí mais valiosas do que rubis, né? Fica essa questão, naquela época só grandes reis, grandes rainhas usavam essa pedra. Então olha a preciosidade que a Bíblia nos compara, né, nesse contexto. E enquanto isso, a mulher que é imoral, ela sai à procura, ou seja, ela não é encontrada, ela não é escondida no Senhor, mas ela se oferece, ela está ali procurando por algo, ela está à espreita, a palavra fala essa expressão, que ela estava à espreita, oferecendo seu corpo, oferecendo suas vestimentas, oferecendo os seus próprios talentos. Então hoje fica esse conselho para nós. Quando nós agradamos ao Senhor, nós somos encontrados, nós somos encontradas, né? Nós somos valiosas nesse sentido. Mas quando nós somos imorais, nós saímos à espreita. Nós estamos ali oferecendo as nossas virtudes ao invés de resguardá-las no Senhor. Então fica aí um conselho para nós entendermos que a mulher imoral é aquela que sai para se oferecer, aquela que sai para mostrar ali o que não deve, ela não guarda para Deus e para as pessoas corretas as suas virtudes, enquanto a mulher virtuosa, ela faz justamente ao contrário. Ela é encontrada e ela é comparada como joias raras, né, preciosas demais para ser ali oferecida para qualquer pessoa, para qualquer oportunidade, para qualquer porta. Então, fica aí esse conselho valioso para nós de Salomão sobre as mulheres, né? Sobre como nós devemos nos portar diante dos olhos do Senhor, o que agrada a Ele. A mulher imoral, ela tem uma postura e a mulher virtuosa, ela tem outra postura. Então, que nós não venhamos esquecer disso no dia a dia. E você, homem, também venha procurar mulheres nesse sentido, né? Mulheres que estão resguardadas no Senhor, que seguem os conselhos, os princípios bíblicos do Senhor. E não mulheres que oferecem as suas virtudes em momentos indevidos e inapropriados. Isso aí é uma passagem que fala muito conosco, né? Ensina muito nós, principalmente nesse mundo tão libertino de hoje, nesse mundo que incentiva tanto a emancipação feminina. A Bíblia fala muito bem sobre nos resguardarmos no Senhor, sobre sermos escondidas no Senhor, porque assim seremos encontradas e teremos o valor devido que nos é dado pelo próprio Deus. Então é isso, espero que tenha falado com você. Depois você lê em casa Provérbios 31, Provérbios 7, vai diferenciar e dar mais características dessas duas personalidades de mulheres na Bíblia. É muito interessante. Não deixe de conferir. E é isso, espero que tenha falado com você. Até mais, até a próxima. Estamos quase chegando ao fim. Te falei que o programa hoje estava uma bênção. Espero que você tenha dado like e compartilhado. Pessoal, tem mensagem nova agora, hein? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Meus irmãos, eu quero começar hoje com vocês uma série de mensagens em 1 Samuel, capítulo 30. Hoje eu falarei com vocês, hoje é só a introdução, sobre um momento sombrio na vida de Davi. Rapaz, mas essa história vai nos ensinar tanto. Quero ler com você 1 Samuel, capítulo 30, diz assim: Sucedeu, pois, que Davi, chegando, e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, os amalequitas tinham andado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Eles também levaram cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem os pequenos, nem os grandes. Tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e, vendo a queimada, e suas mulheres e seus filhos levados cativos, e então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail. E Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Essa história que acabamos de ler retrata um dos piores momentos na vida de Davi. É como se fosse uma página negra em sua história. Davi estava morando em uma cidade chamada Ziclag. O nome Ziclag significa aperto ou lugar enrolado.
E era justamente isso que Davi está vivendo nesse capítulo que eu li. Davi aqui está numa vida apertada. Davi aqui está em um momento enrolado da sua vida. Essa cidade que Davi está vivendo há 1 ano e 6 meses, humanamente falando, pessoal, seria o último lugar que Davi deveria estar, porque essa cidade era o território dos filisteus. E Davi, ele era odiado pelos filisteus. Por quê? Lembra quando ele matou Golias? Golias era o herói dos filisteus. Então, quando Davi mata o gigante, mata o herói deles, a partir daquele momento, Davi era odiado na Filistia. Os filisteus não aguentavam a vida de Davi. Agora, por que esse texto, a gente vê Davi morando lá em Gate, morando em Ziclac, morando na Filistia? Por quê? Nesse lugar aqui, quase que Davi perdeu toda a sua família. E quase que ele foi apedrejado. Como eu disse, esse momento na vida de Davi foi aquele momento terrível que, se ele pudesse, ele apagava na história. Mas você que está me ouvindo fala: pastor, se não era para Davi estar aí, por que Davi foi para lá? O que está acontecendo? Se Davi era odiado pelos filisteus, por que Davi foi para lá? Essa mensagem aqui, querido, vai nos ajudar, porque tem hora que nós nos metemos em cada problema. Tem hora que você vê um camarada, vou dar um exemplo, endividado, você fala: gente, mas como que ele endividou? Como que esse camarada se meteu nesse problema? Às vezes você vê um camarada, exemplo, ele perdeu o seu ministério, perdeu a família, fala: mas como que ele chegou nesse ponto? Como que ele conseguiu perder a família? Como que ele perdeu o chamado? Sabe o que levou Davi a estar naquele lugar? Vou te explicar a história de Davi. Desde o momento que Davi recebe o óleo sobre a sua cabeça, quando Samuel unge ele, dizendo que ele seria o rei de Israel, a vida de Davi, a partir daquele dia, nunca mais foi a mesma, nunca mais. Davi, que vivia tomando conta das ovelhas do seu pai, a partir daquele dia, a vida de Davi foi marcada por muitas batalhas. Logo após ele derrotar o gigante Golias, você conhece a história, Davi vai ser aclamado pelas mulheres e Davi agora vai ser perseguido por Saul. Saul, com uma inveja demoníaca, ele vai perseguir Davi como se ele fosse um animal. Durante 13 anos, vou repetir, 13 anos, Davi se escondeu em cavernas. Davi teve que morar no deserto. Davi teve que viver como se fosse um fugitivo. E tudo isso por causa da unção de Deus, tudo isso por causa do chamado de Deus. Geralmente nós pensamos assim: agora que Deus me chamou, agora que Deus me deu uma promessa, agora minha vida vai melhorar. Querido, até a promessa se cumprir, é batalha atrás de batalha. Davi está vivendo isso há mais ou menos 10 anos. 10 anos sendo perseguido por Saul. Davi está naquele momento de sequência de batalhas. Davi está naquele momento de espera. Davi está naquele momento onde parece que a vida dele não melhora. Quem sabe eu estou pregando para alguém que desde o dia que você entrou para a igreja, que você batizou, que você fez um compromisso com Deus, parece que a sua vida piorou. Já se fazem 2, 3, 4, 10, 15 anos, a promessa não cumpre. A porta não abre, a cura não chega, o marido não converte, a vida não rompe e você está aí apavorado. E o que Davi vai fazer? Leia primeiro, depois, 1 Samuel capítulo 27, que está atrelado com o capítulo 30. Davi, porém, disse no seu coração, olha só, ele disse no seu coração: algum dia eu perecerei na mão de Saul, e não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Olha a cabeça de Davi. Ele, com medo de Saul, ele diz: Saul vai me matar e eu preciso fugir para os filisteus. E assim, se eu for para lá, ele não vai me matar e eu vou escapar das suas mãos. E então Davi se levantou e passou com 600 homens para a cidade de Ziclac. Deixa eu te ensinar alguns princípios aqui para a gente encerrar essa parte de hoje. Por favor, aguce os seus ouvidos. Todas as vezes que você viver esse momento, que parece que a vida piorou,
Parece que o mundo está contra você. Parece que a promessa não se cumpre. Parece que o tempo passa e a sua vida só piora. Primeiro erro de Davi. Ele com medo de Saul, a Bíblia diz que ele disse para si mesmo. Sabe aquele momento que você está conversando contigo mesmo? Gente, o que eu vou fazer agora? Será que Saul vai me matar? Meu Deus, o que eu vou fazer? Ele disse para si mesmo, é melhor eu sair daqui e ir para a Filistia. Irmãos, guarda isso aqui, por favor. Cuidado com as conversas que você tem consigo mesmo. Não seja o seu próprio conselheiro. Quando nós estamos enfrentando crise, você não pode se aconselhar o que era para Davi fazer. Por exemplo, ele poderia ter conversado com o sacerdote. Ele poderia ter conversado com o profeta, porque certamente Deus iria dar uma palavra para ele. E eu estou pregando para alguém agora que você está tomando decisões consigo mesmo. Você está achando que é melhor separar, você está achando que é melhor sair da igreja, você está falando que é melhor pedir conta do emprego, e eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo para te dizer, você agora não pode ser seu conselheiro. Procure alguém, um homem de Deus, para lhe dar uma palavra de esperança. A segunda lição que eu te dou aqui, jamais tome decisões de cabeça quente. Davi está com medo, ele toma uma decisão de cabeça quente, você fala o que não deve. De cabeça quente, você vai cometer erros que vai se arrepender pro resto da vida. E eu tenho esse princípio comigo. Todas as vezes que eu estou nervoso por uma situação, preocupado, eu não tomo decisão. Vou te dar uma experiência bobinha. Há um tempo atrás aqui, fiquei sabendo que tinha alguém falando que não devia. Falando besteira. Aí alguém falou para mim, pastor, você não vai fazer nada? Eu falei, agora não. Porque se eu for agir agora, eu vou agir na carne, vou ofender ele e vou machucar. Eu esperei a ira passar, isso demorou umas 2 semanas, depois eu chamei a pessoa e conversei com ela e tudo foi resolvido. Mas se eu trato com ela naquele dia, a situação não ia ficar boa porque eu estava irado. Então nunca tome decisões de cabeça quente. Terceiro, Davi, ele quer fugir. Ele disse, eu vou sair daqui, vou para os filisteus. Davi ora. Você não vê Davi orando? Meu irmão, guarda isso aqui, por pior que seja a sua situação. Não tome decisões sem orar. Não tome decisões sem falar com Deus. Não tome decisões baseado na sua lógica, baseado no seu raciocínio, porque Jeremias 17 diz que enganoso é o coração do homem. A gente pensa que pode ser guiado pelo nosso coração, mas o nosso coração é falho, a gente não enxerga, mas quando a gente ora, Deus vai lhe dar resposta, quando a gente ora, Deus vai mostrar a situação por completo. E o último erro que Davi comete, para nós terminarmos aqui, ele decide sair de Jerusalém. Jerusalém, naquele contexto, era a cidade escolhida por Deus. Jerusalém era a cidade onde Deus estava com as mãos estendidas. E na cabeça de Davi era o seguinte, eu prefiro morar na Filistia do que ficar aqui nesse lugar, porque aqui eu estou sendo ameaçado. Deixa eu encerrar dizendo, querido, passa a luta que passar, mas passa na presença de Deus, passa na casa de Deus. Não deixe o inimigo te cegar, fazendo você pensar que lá fora você está melhor. Não está, meu amigo. Eu sirvo a Jesus há tanto tempo, eu nunca vi ninguém que se afastou da igreja que ficou melhor, eu nunca vi. Eu conheço uma turma por aí que finge que está bem, quando na verdade não está. É o que o diabo fez com o filho pródigo, achando que fora da casa do pai tinha coisa boa. Querido, fora da casa do pai, nem comida de porco ele tinha. Mas na casa do pai tinha banquete, na casa do pai tinha comida para valer. Então não permita que o diabo te segue, não permita que o inimigo segue você para tirar você do lugar que Deus te plantou. Então passa a crise que passar, mas passa na casa de Deus. Essa palavra falou contigo? Você está vivendo um momento como Davi, que o tempo passa e as coisas não melhoram, parece que o mundo está caindo sobre você, você tem um Saul que está te perseguindo e você está querendo tomar decisões por conta própria. Não faz isso. Deus te colocou diante desse programa para falar com você. A promessa que ele te fez ainda está de pé. Saul não vai matar você, Saul não vai matar a promessa que Deus te deu, mas não saia do lugar que Deus te plantou. Não faça aquilo que seu coração está pedindo, mas confia em Deus, porque quando Deus faz a promessa, não tem Saul que te mate e não tem nada que impeça Deus de cumprir a promessa em você. Vamos orar?
Vamos falar com Deus. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra, às vezes como Davi, a gente se mete em tanta besteira. A gente vai para cada lugar que não era para a gente ir. E às vezes por falta de oração, por falta de querer ser guiado pelo nosso coração, a gente às vezes é levado pelas circunstâncias, pelo Saul, pelo problema que quer nos parar. Mas que essa palavra, Senhor, sirva de alerta. Que essa palavra a gente venha entender que não tem Saul que possa matar a promessa do Senhor. Eu não quero sair de Jerusalém e ir para Ziclague. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero permanecer no lugar que o Senhor me colocou. Ô Espírito Santo de Deus, que essa palavra abra os olhos do teu povo, que essa palavra abra o entendimento dessa pessoa que foi tocado por essa mensagem. Nós não queremos, ó Deus, sair do centro da tua vontade. Essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, que ela possa se reconciliar, que ela possa voltar para a tua presença. Ainda há esperança. Não importa o tempo que nós estamos afastados, o Senhor sempre nos espera de braços abertos. Que essa palavra sirva de renovo. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado. Tá? Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. E, permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Não esqueça de avisar, de anunciar da TV Ágape, esse programa que tem mudado a vida de muitas pessoas. Fica com Deus, um abraço e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Fica com Deus, Pai do Senhor.